Você é criticado frequentemente? Você se autocritica diariamente? Você detesta ser criticado? Então você é normal. A maioria das pessoas, eu acho que todos nós somos assim, né? Detestamos ser criticados. E a boa notícia é que há uma forma correta de responder às críticas. Então, fica com a gente que a gente vai falar disso agora. Olá, eu sou a Débora e esse é o nosso canal Imprescindível. E hoje nós vamos falar da forma correta de responder a críticas, tá? Quando você é criticado, qual é a sua, qual normalmente, como você reage normalmente a uma crítica? Você foge, ignora, parte para a ofensiva, atacando quem está criticando você, você joga responsabilidade para terceiros, ou você se afasta emocionalmente ou fisicamente de quem criticou. Essas atitudes, se bem são atitudes bem normais, né, no nosso proceder, elas muitas vezes chegam a ser mais destrutiva do que a própria crítica em si. Então, hoje nós vamos estar falando não das formas errôneas, porque são muitas, mas a gente vai falar apenas de uma que seria a forma correta de responder a uma crítica. E ela tem 3 passos. O primeiro passo seria: tome em consideração a fonte. Analisa quem te fez essa crítica. Essa pessoa, ela tem conhecimentos, ela tem experiências para te criticar? Se a resposta for negativa, não. Essa pessoa não tem fundamento nenhum, não tem percepção, não sabe nada, né, de você e te criticou, então não vamos remoer isso, né? Deixa de lado. Mas se a resposta é sim, então vamos a partir então para o segundo passo, que seria determinar se essa crítica ela tem fundamento ou não, ela é certa ou não. E comprovando que não é certa, né? A pessoa ela tem conhecimentos, tem experiência para fazer aquilo, mas ela exagerou muitas vezes a crítica. Como assim? Às vezes uma pessoa pode dizer: você nunca vai conseguir isso, você nunca vai chegar a tal lugar. Então essa crítica ela é totalmente inadequada, porque essa pessoa ela é vidente, ela é profeta para fazer um pronóstico assim, e ainda que fosse, não é o que nos diz o Senhor Jesus. Ele nos diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que tudo é possível àquele que crê. Então, ou seja, essa crítica não sendo adequada, ok, mas e se sim? Se a resposta é sim para o primeiro passo e é sim para o segundo passo, então o que a gente vai fazer, né? Então a gente não pode optar pelo normal, que foi o que a gente já falou, se defender atacando, colocando a culpa em uma terceira pessoa, atacando a outra pessoa também, criticando porque todo mundo tem defeito, então você falou de mim, eu vou falar de você também. Não, então isso não é a forma adequada. A gente aqui está falando da adequada, né? A adequada então seria decidir progredir, mudar. Analisa a crítica, né? E se você chegou a esse terceiro passo, então isso já dá a oportunidade da gente analisar a crítica, não responder num primeiro momento. Não pensar, não, mas eu resolvo ali na hora, eu não levo desaforo para casa. Esse tipo de pensamento, quando a gente faz isso, a gente não raciocinou para decidir uma situação. Então, se você chegou nesse terceiro passo, a gente pode então analisar, tira o rosto da pessoa, se de repente o que a pessoa falou foi com intenção de ferir, ela usou uma adaga verbal e você viu que era só para te ferir, ainda assim tem algo bom nisso, porque a gente pode considerar se essa pessoa
ela vai seguir fazendo parte, se nós vamos seguir tendo um relacionamento com ela, se ela vai estar presente no futuro, né? E acho que eu estava falando mesmo. Eu estava falando da nossa decisão, né? Que é decidir aprender, então, né, dessa crítica, colocar a um lado as palavras, o tom que essa pessoa usou, que de repente o tom tá te ferindo, a postura que ela usou para falar. Então coloca tudo isso a um lado e pega só a crítica, só aquilo que foi dito, que a crítica ela pode parecer um inimigo muito temível, como ela pode se tornar um aliado valioso, né? Então a gente pode fazer isso, você pode, eu posso fazer isso com a crítica. Se você isola tudo o demais, não olhando para outra pessoa, porque nós não temos poder de mudar ninguém, mas nós temos todo o poder e a condição de mudar a gente, de mudar a nós mesmos, e através disso sim a gente interfere nos demais. Então a gente pega essa crítica e busca aprender o máximo dela, tá bom? Se foi a crítica de um chefe, ele criticou um trabalho seu, você pode avaliar, pode se superar, pode melhorar. Se foi algo dos seus pais, algo que foi dito, não sei, você sabe. Nós somos criticados todo o tempo, nós nos autocriticamos, então nós podemos usar isso para o nosso bem. Tá? E de toda forma, seja com má intenção ou não, que às vezes a pessoa nos critica porque a pessoa ama e ela quer evitar que a gente quebre a cara, ela quer evitar que a gente passe vergonha, então ela diz, você não vai conseguir isso, para com isso, e na verdade ela não quer o mal, ela só quer nos proteger. Então leve isso em conta também, tá? De separar quando você detecta que aquela crítica só teve a intenção de ferir, ou quando ela foi dita por uma pessoa que apenas queria proteger você, tá bom? De passar por uma situação ou de perder seu tempo em algo, tá? Então essas são as dicas, tá? Vamos repetir aqui então. Toma em consideração a fonte. De onde veio? Quem foi que disse isso? Analisa se é correto o que ela está falando. Em caso dessas duas respostas ser sim, então progredir, tá bom? Porque aqui, eu estava até lendo aqui, na Bíblia diz assim, oh meu Deus, desculpa eu baixar a vista que eu estou lendo, aqui diz, o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Eu gostei muito de outra versão que diz assim, o ingênuo acredita em tudo, mas o sábio medita bem o assunto. Então, não sai respondendo já uma crítica, porque o ingênuo acredita em tudo que falam mesmo, mas a pessoa sábia, ela vai meditar bem o assunto. Então, medita, e a gente vai tirar coisas valiosas dessa crítica, eu tenho certeza disso, tá bom? Que Deus te abençoe muito e fica ligadinho aí, porque a gente vai estar falando no próximo vídeo, a gente vai seguir esse assunto, que seria a forma correta de criticar, porque nós não só recebemos crítica, nós também criticamos bastante, mas a gente pode também fazer isso da forma correta, tá bom? Beijo grande, que Deus te abençoe.